Então, sétimo ano, a gente vai estar aí na página, deixa eu olhar aqui de novo, 307, falando sobre mudanças de fase. A gente vai ver aí como a gente vai ver quais são essas fases, quais são essas alterações que a matéria pode sofrer. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? São constituídas, são formadas, a sua menor partícula de toda a matéria é um átomo. Então, nós vamos ver quais são as alterações que as moléculas, né, a matéria pode sofrer. Que aí elas vão ser alteradas de acordo com a temperatura e a sua pressão. Nós vamos ver as mudanças, né, de estados físicos da matéria. A matéria ela vai ter 3 estados físicos principais: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Sendo o estado sólido, no qual as moléculas estão mais unidas, elas vão estar aí mais juntinhas, vão ter uma movimentação menor. A gente vai ver que a matéria, no geral, ela possui uma movimentação, seja essa matéria sólida, líquida ou gasosa. Então, os corpos sólidos, eles possuem sim uma movimentação, uma vibração das suas moléculas. Só que essa vibração é bem menor, essas moléculas são mais unidas, e isso vai caracterizar o estado sólido. O estado líquido, as moléculas já estão mais separadas, tá? Ele vai normalmente assumir a forma do material, do recipiente que ele foi colocado. O estado líquido, ele vai assumir a forma do recipiente que ele foi colocado e o volume dele vai ser um pouquinho maior do que o sólido normalmente. Enfim, o estado líquido, as moléculas são mais separadas e tem uma agitação maior. E o último é o estado gasoso, no qual elas estão completamente separadas e tem um alto grau de agitação. Isso não serve só para água, né? A matéria normalmente que a gente dá exemplo é a água, sólido, líquido, gasoso, que vocês conseguem ver com maior facilidade, né? A água líquida virando gelo, depois virando vapor. Mas toda a matéria tem essa capacidade de passar do estado sólido e líquido para o gasoso. Uma barra de ferro, o celular de vocês, o vidro, tudo isso, tá? Tem esses estados físicos diferentes. Para a gente conseguir alterar esses estados, a gente vai ter que fazer uma variação de temperatura ou da pressão. A temperatura é o grau de agitação dessas moléculas, tá bem? Então, quanto mais alta a temperatura, mais agitada vão ficar essas moléculas e normalmente vão se separar. A pressão é a pressão mesmo que é exercida ali em cima. Então, se você está a nível do mar, a pressão é uma. Quanto mais você sobe, por exemplo, a serra, né, ou no avião, essa pressão vai variar. Tanto que a gente tem aí algumas questões, por exemplo, quando a gente sobe a serra, né? Normalmente, o que acontece, ou quando a gente viaja de avião, o nosso ouvido dá aquele barulho, aquele estalo horrível. Isso daí é a variação de pressão, tá? Tá acontecendo muito rápido quando a gente usa um carro, um avião, mas é porque aqui ao nível do mar a pressão é mais alta. Pensa, a gente tem várias camadas de ar em cima da gente, várias camadas de ar atmosférico. Então, quanto mais baixo, mais pressão essa matéria de ar vai realizar em cima da gente, tá bem? Então, a variação de pressão, ela pode ser tanto assim, dessa maneira mais natural, né? Quanto mais para o fundo do mar, maior a pressão, quanto mais para cima da serra, menor a pressão, quanto mais alto na atmosfera, menor a pressão. Ou ela pode ser induzida mesmo, né? A gente pode colocar num local onde tenha uma pressão maior, por exemplo, a panela de pressão. Ali a pressão é muito maior e faz com que os alimentos cozinhem mais rápido. E aí, toda a matéria ela vai ter 2 pontos, um ponto de fusão e um ponto de ebulição. O ponto de fusão é quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ou sólido, do estado líquido para o estado sólido. É o ponto de fusão. Esse ponto pode ser dado através da temperatura ou através da
pressão, dependendo da matéria. Por exemplo, qual é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. É quando a água líquida vira gelo, também. E o ponto de ebulição? Isso ao nível do mar, tá? A gente sempre ao ponto de fusão de tal grau Celsius. A temperatura do seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. Nível a temperatura, a pressão de 1 atm, que é a temperatura aqui na qual a gente vive. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é quando sai do estado líquido e vai para o gasoso, tá bem? Então, a gente tem esses dois pontos principais, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Essa matéria, ela vai variar aí conforme eu falei para vocês, né, de pressão e temperatura. A gente fala sobre pressão e temperatura porque tem coisas que vão precisar de temperaturas inimagináveis para atingir o seu ponto de ebulição, por exemplo. Então, é mais fácil mudar a pressão, tá bem? E como é que são feitas essas mudanças de estado físico, né? Vamos lá. A próxima slide. Primeiro, a gente vai ver a fusão. O que é uma fusão? Ela vai ser a mudança do estado sólido para o estado líquido através da variação, né, do aumento da temperatura ou da pressão. Então, quando eu mexo, principalmente aí falando sobre temperatura, quando eu aumento a temperatura, essas moléculas vão se agitar mais. E quanto mais agitadas, elas vão sair ali do estado sólido indo para o líquido, tá bem? Próximo. Ponto ebulição, a mudança do estado líquido para o estado gasoso, devido também ao aumento da temperatura. Ou seja, quando a gente vai lá, bota água no fogão e liga o fogo, aquilo ali, quando começa a sair aquelas bolinhas, borbulhar, a gente tem a ebulição da água. Ela, se você observar, você consegue ver o vapor da água subindo, tá? Evaporação. Professora, é a mesma coisa que ebulição? Não. Porque a evaporação, ela é um processo da mudança do estado líquido para o gasoso, só que de forma lenta e gradual. É o que acontece, por exemplo, com a roupa na corda, né? A gente bota a roupa molhada na corda. Aí, aquele dia de sol bem quente, daqui a pouco a roupa está seca. O que aconteceu? Aquela água que estava na roupa ferveu e foi embora? Não, ela evaporou. É uma mudança mais gradual, ela não é tão rápida quanto a ebulição. Calefação. A calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma direta, tá? Acontece muito rápido. Por exemplo, quando tem aquele dia muito quente, que a rua tá toda, o chão dá para fritar um ovo. E aí cai aquela chuva, ou então você molha o chão sem querer, que não fica nem 2 segundos a água ali, ela logo evapora. Isso é a calefação. Quando você esquenta uma chapa, e aí joga um pouquinho de água, a água faz tch, é uma mudança extremamente rápida, tá bem? Enquanto a evaporação é uma mudança lenta. Solidificação é a mudança do estado líquido para o sólido. Ocorre com a diminuição da temperatura. Então, com essa diminuição da temperatura, a gente vai conseguir ter aí a mudança do estado líquido para o estado sólido, tá bem? Por quê? Com a diminuição da temperatura, as moléculas se agitam menos e ficam mais unidas, tá? E aí essa diminuição da agitação faz com que ela se solidifique. Próximo, a liquefação. É a mudança do estado gasoso para o líquido por meio do resfriamento. Então, o que acontece? Quando a gente tem a mudança do estado gasoso para o líquido através do resfriamento, a gente tem uma liquefação. E a sublimação é a mudança do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Acontece por resfriamento ou aquecimento. Tanto faz, depende se é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Isso daí vai acontecer, por exemplo, com aquela naftalina, sabe? É uma bolinha
que a gente coloca, as pessoas mais antigas colocavam na roupa, né? Para não dar bicho. E você coloca aquela pedrinha de naftalina ali. Depois ela sumiu. O que aconteceu com ela? Ela evapora direto, sem passar pelo estado líquido, tá bem? Então, deixa eu. A gente. É basicamente isso, tá? As alterações físicas da matéria. Tipo uma panela muito quente ou frigideira. Isso, tipo uma panela muito quente ou frigideira quando a gente joga água, né? Deve ser falar. Então é exatamente isso, turma. Aí, no livro de vocês, a gente tem nas páginas seguintes, né, explicando o que eu falei para vocês aqui na aula, e tem alguns gráficos, tá? De ponto de fusão, solidificação, mas vocês não precisam se atentar muito para isso, não. É mais sobre a questão da mudança de fases e como ela acontece, tá bem? Por enquanto é isso. A gente vai ver agora o próximo assunto.